Oi, família Olhos no Céu, uma boa noite para vocês. Aconteceu um evento muito impressionante na Europa alguns dias atrás, a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica, que recebeu o nome de tempestade Ciarán e devastou vários países da Europa e resultou em 12 vítimas fatais. E irei mostrá-los vídeos, imagens a seguir, inclusive também em São Paulo. Foi bastante castigado por conta do ciclone extratropical que se formou bem próximo ali à costa do Rio Grande do Sul. Até também emitiu um alerta para São Paulo, porém eu não imaginava que São Paulo seria atingido assim tão fortemente por conta desse ciclone. Tá? Então, inclusive, rajada de vento de mais de 100 km por hora foram registrados em parte de São Paulo. Irei mostrar também imagens de 6 pessoas perderam suas vidas em São Paulo, proveniente de queda de árvores, enfim. Então, milhares de pessoas também ficaram sem energia. E o mais importante, mostrarei também nesse vídeo diversos gráficos que eu posso dizer que são terríveis, onde apontam o aumento da temperatura do planeta, assim também como é impressionante como que as calotas polares, tanto do Ártico como da Antártida também, estão perdendo gelo. Irei mostrá-los tudo isso no vídeo de hoje. Então podemos entender que através dos gráficos, os eventos que estão acontecendo pelo mundo, na região sul do Brasil, na Europa, em todo o planeta, que a tendência é piorar mês a mês, ano a ano. Então a humanidade ela caminha, infelizmente, continuar desse jeito para um destino sombrio. Peço que compartilhem, que deixem o joinha. Bem-vindos ao canal Olhos no Céu. As imagens que a tempestade Ciarán causou na Europa, diversos países afetados, muitas árvores arrancadas, diversos países, inclusive como Reino Unido, a França, Irlanda, e também ocorreram episódios de tornados, tudo isso, E, eu acredito que as pessoas também não devem ter recebido aviso, como deveriam. Observe ali árvores também em cima de carros. Tudo isso aconteceu na Europa há alguns dias atrás, e o canal Olhos no Céu sempre levando essas informações ao povo brasileiro. E eu acredito que não é época desse tipo de coisa lá. Observem, o excesso de precipitação foi tão violento, tão grande, que as ruas se tornaram rios, as ruas da Europa se tornaram verdadeiros rios, arrastando carros como se fossem brinquedos. Tá? Eu acredito que é resultado do aquecimento dos oceanos, vou mostrar diversos gráficos já já, ou seja, esse aquecimento anormal, mesmo estamos aqui na primavera, hemisfério norte é outono. Então, mesmo no outono acontecendo esse tipo de fenômeno, que é típico do verão polar, provavelmente porque o oceano ainda ali está muito, muito aquecido. Tá? Claro, como eu sempre falo aqui no canal, oceanos quentes, o planeta quente, o mar quente, isso resulta em formações frequente de sistema de baixa pressão atmosférica, depressão tropical, tempestade tropical, furacão categoria 1, 2, 3, 4, 5. Tá? O furacão ele é a mesma coisa que o tufão, troca só o nome. Tá? Então tudo isso são sistemas de baixa pressão atmosférica. Tá? Então, muito terrível. Vemos ali inúmeras árvores arrancadas, tudo isso em diversos países da Europa, inclusive em nosso Instagram eu posto frequentemente esses vídeos. Tá? Então 12 pessoas perderam suas vidas na Europa, como o Painel Global, que faz um trabalho muito bom. Tempestade Ciarán chega com força de furacão e faz 12 vítimas fatais. A violenta tempestade atingiu aí duramente o Reino Unido e o norte da França, com ventos na faixa entre 100 a quase 200 km por hora, provocando o caos com inúmeros danos e deixando 12 vítimas fatais pela Europa. Até o final de quinta-feira, dia 2 de novembro,
O Serviço de Meteorologia alertou para a formação de tornados que possivelmente ocorreram também em áreas próximas à costa do sul do Reino Unido. Pelo menos 8 países foram afetados pelos efeitos dos ventos intensos e também da forte chuva. Terrível, terrível. E inclusive vemos aqui a foto, né, dessa tempestade. Afetou praticamente 8 países da Europa. Observe ali a área de Toscana, na Itália. A Itália também foi um dos locais afetados. Vemos aqui imagem aérea de Toscana. Dia 3 de novembro. Para mais imagens, mostrei para vocês uma pilha de carros sendo arrastados como se fossem brinquedos de criança. Portugal também foi atingido. Quem mora em Portugal pode colocar aqui nos comentários, sabe muito bem. E a respeito de São Paulo, chuva e vento forte deixam rastro e som na região metropolitana de São Paulo, com rajadas de vento entre 104 km por hora. Fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo provocaram também estragos e alagamentos. Ou seja, provavelmente também foi frente fria associado com, né, os fortes rajadas de vento do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. Tá? Então vemos aqui inúmeras imagens, árvores arrancadas, é muito perigoso também ficarmos debaixo de árvores, é muito perigoso. Tá? Então, nesse tipo de situação, não estacionem debaixo de árvores, tá? É muito perigoso, telhados arrancados, tudo isso em São Paulo, Brasil. Então observem ali, deve ser um estacionamento, diversos carros aí foram atingidos por muitas quedas de árvores. Inclusive milhares de pessoas aí ficaram sem energia em São Paulo, se não foram milhões. Então inúmeras fotos, inúmeras informações, até também ali carros da polícia também foram atingidos por quedas de árvores. Então muitas árvores aí foram arrancadas. Inúmeras fotos do que aconteceu em São Paulo. Postes, inclusive, de energia foram derrubados, como vocês podem observar nessa imagem. Tá? Agora, o que os números mostram, o que os dados mostram? Tá? Vocês sabem muito bem. Quem já acompanha meu trabalho já há 5 anos sabe que eu gosto de passar as informações também através de pesquisas, através de gráficos. A era da fervura global. Gráficos mostram oceanos com febre, recordes de calor e gelo, derretendo tudo. Agora, fazendo aqui um resumo, né, da matéria e vou apenas mostrar aqui os gráficos que falam o aumento do CO2 em partes por milhão, né, justificando aí a liberação do CO2 por queima de combustíveis fósseis, enfim, né? É aquela coisa, o que eu falo para vocês, o gás carbônico ele é emitido para a atmosfera naturalmente, através de vulcões, o próprio oceano emite CO2 para a atmosfera, e eu não vejo como o CO2 o principal fator de tudo isso. No passado existia muito mais concentração de CO2 e a Terra não aqueceu tanto. Ou seja, os oceanos estão aquecendo de baixo, não apenas na superfície. Eu sempre falo isso muito aqui, né? Então a explicação do CO2 não tem fundamento, tá? Por estar aí mudando o clima do planeta. Mas tudo bem. Vamos pular essa parte, já expliquei muito isso aqui no canal. Vemos aqui temperatura média global, né? Então vemos, por exemplo, em julho desse ano, 1º de julho, observe esse gráfico, essa curva aqui, ó. Bem aqui, ó. Mostrou no cursor do mouse, 17,23 graus. Esse foi a temperatura, né, mais elevada, né, em julho, em 1º de julho. Tá? 1º de julho desse ano de 2023. Universidade do Maine. Tá? Então foi um recorde, mais um recorde batido, quebrado esse ano de 2023. No caso, a temperatura média, tá? Então, vemos agora a temperatura da superfície do oceano. Isso que eu falo para vocês. Oceano quente, o planeta aquece. Os oceanos frios, o planeta ele esfria, tá? Então, vamos aqui, por exemplo, para não ficar um vídeo muito longo, vemos essa marca no ano de 2023, em agosto. Eu vou ampliar. Pum, aqui, ó. Puxando o gráfico.
20 graus, ponto 5, 20 graus e meio. Agora observem aonde que a curva chegou. Ó, mais ou menos aqui, né? 21,5, 21,5. A linha de 21 graus, 985, observem, a 2015, o salto que deu. Agora, o mais importante é o seguinte, de 2015, é isso que é assustador, tá? De 2015 até 2023, em apenas 8 anos, o que aconteceu? Em 8 anos, agora eu vou ter que dar um zoom out, em 8 anos, vou afastar para vocês verem, em 8 anos, eu segui essa curva 2015, por exemplo, em 2015, a temperatura em 8 anos subiu quase 1 grau. Tá? Por exemplo, em 2015, de janeiro, a temperatura marca, por exemplo, ali, ó, vamos botar aqui em abril, 20,68, né? 2023, 21 ponto, né, no caso, 21,5. Fazendo a correção, né? Eu falei 21,5, não, é 21, né, 0,5 graus. 21,05 graus. Então, vemos que em apenas 8 anos, isso daí é absurdo, se tratando da massa oceânica. Então, a tendência disso daí, dessa curva, que não está tendo, por exemplo, um decaimento, é simplesmente, porque geralmente oscilava o clima, né, essa temperatura do oceano, mas nesse momento, no caso dos oceanos, no caso da temperatura do planeta, está assim, ó, a curva. Está disparado. Então por isso que essa galera está preocupada. Por isso que a comunidade científica está preocupada. Quanto mais elevar a temperatura, mais eventos vamos presenciar em todo o planeta. Aqui fala também da camada de gelo da Antártida, que diminuiu muito em 2023. Ó, é alarmante. Por exemplo, inclusive é um material de live, tá? De 81 a 2010, observem que em um ano, essa linha pontilhada é de 81 a 2010. 91, 2001, 2011, 30 anos. Em um ano, observe que essa linha vermelha equivaleu, no caso, essa linha cinza é 2022. Simplificando o gráfico para vocês, tá? Em 2023, derreteu muito mais gelo do que em 30 anos, em apenas um ano, que foi o ano de 2023. Tá? Entenderam? Isso na Antártica ou Antártida. Os dois termos estão corretos. Agora, no Ártico. No Ártico também, né, teve um decaimento muito absurdo. El Niño, é importante falar, de 97 a 2023. Como vocês podem ver, a comparação mostra o El Niño de 97 a 2023. O El Niño também está mais poderoso, sendo potencializado pela mudança climática. Em 97, observem essa área azul, mais clarinho, não é? Agora, 2023, como é que está com essa cor avermelhada? Representa uma temperatura muito mais elevada. E agora, qual o problema? Chile e Argentina com recorde de temperatura no inverno. Mesmo na estação mais fria, países estão enfrentando ondas de calor sem precedente. Uma comparação no inverno do hemisfério sul, onde no Chile, em Coquimbo, foi registrado 37 graus Celsius, máxima recorde para o inverno em 70 anos. E na Argentina, em Buenos Aires, uma máxima, né? Um máximo recorde também para o começo de agosto em 117 anos. Então, recordes sendo quebrados. O que acontece? Fazendo um resumo aqui para vocês. Nesse ar seco e quente, ele expulsa a massa de ar polar. Ou seja, qual é o resultado disso? Acaba inibindo, né, o processo de chuva, né, porque a chuva é um corredor de umidade. Ela é uma massa de umidade. Então, o excesso de calor ali no Pacífico vai levar seca para o Chile, para o Peru, tá? Para aquelas regiões, até para a Argentina. Tá? Essa é a lógica. Seca extrema. Então, são fatores combinados. Tá? Então, o cenário não é
Nada, nada, nada agradável. Não esqueça de joinha. Até mais, até o próximo vídeo também. Até a próxima informação.